Olá, bom dia, bom dia. É, Bem-vindos a mais uma aula aí de marketing. Hoje na matéria de segmentação e posicionamento no marketing, né? Eu sou o professor Dagoberto e a gente vai hoje para a aula 7. Bom dia, galera. Aula 7 hoje, que basicamente, galera, a gente vai fazer aí um aprofundamento, sabe, de conteúdo e revisar basicamente os conteúdos que a gente vai ter. é, Dentro daquilo que a gente já estudou, dentro daquilo que a gente vai também fazer uma avaliação. Então, a matéria de hoje, ela já é uma retomada aí avaliativa, tá? Tá bom? Então, hoje a gente vai estar dando esses conteúdos aí que a gente já viu, mas com um aprofundamento ainda maior, tá ok? Então, bora lá começar a aula. Então, hoje, o objetivo da aula seria aí revisar os conceitos e aplicações das estratégias de segmentação, diferenciar os tipos basicamente de indiferenciada, diferenciada, concentrada e individualizada, compreender aí o posicionamento e a diferenciação e definir uma percepção aí de marca, tá? E aí também refletir casos ou basicamente situações reais e estimular o pensamento, uma estratégia do marketing, tá bom? Então a aula de hoje é uma aula bem aprofundada nesse sentido, tá ok? Continuando lá, galera. Não sei como é que tá aí, está frio aqui. Hoje acordou com um pouquinho de chovendo um pouquinho, né? Aquele chuvisquinho é, chatinho, né? Que quem tá no trânsito ali percebe que quase a gente perde um pouco de visibilidade, bem perigoso assim. Mas estamos aqui, né? Tá bom? A gente vai começar hoje com um quebra-gelo aí, dando aquela aquecidinha. Não sei se tá frio aí, aqui tá um pouquinho de frio. E hoje a gente vai estar aí começando assim, ó. Perguntinha aí pra galera aí acordar. O que é o que é? Quanto mais se tira, maior fica. Beleza? Pode responder no chat ou abrir o microfone aí. O que é, galera? Quanto mais se tira, maior fica. Bora lá, galera. Vamos ver se a gente tá aí muito bem. Aí o Edwilson está muito ligeiro. É o buraco, muito bem, galera. O buraco, né? Quanto mais se tira, maior fica. Muito bem, galera. A galera tá ligeira aí, tá acordada. Muito bem, galera. Próximo lá, rapidinho. O que é o que é? Tem cabeça, tem dente, mas não é bicho nem gente. Bora lá, vamos ver quem vai conseguir responder todas as questões aí. Mais rápido aí ganha. O que é o que é? Tem cabeça, tem dente, não é bicho e nem gente. É o alho. O Edilson vai ganhar hoje aí o nosso desafio, hein? Eu tô achando. Bora, próximo. É o alho. Muito bem, Edilson. E o que é, galera? Tem capa, mas não é herói. Tudo bem. O Edilson já quer um pix aí. Aí, o Edilson. É o livro, galera. Muito bem. Galera está bem ligeira aí com a nossa quebra-gelo, beleza? E para começar a aula, é, vou começar aí contando aí para quebrar o gelo, a galera tá acordando, né? Para ver se a galera acorda aí, vou contar uma piadinha que eu vi esses dias e eu gostei demais. Vou compartilhar com vocês. O nome da piada, galera, é a ceia de Jesus e os seus discípulos. Inclusive, uma piadinha um pouquinho com um ar um pouco religioso, mas não vai denegrir nenhuma religião aí, tá bom? Então, assim, a piada é o seguinte, galera. O que acontece? Um dia, é, os discípulos estavam lá ceando, preparando sua ceia para fazer com Jesus ali, uma ceia com Jesus. E o que aconteceu, galera? É, Pedro, ele contava os causos ali que ele gostava muito da coxinha do frango. Ele gostava demais da coxinha do frango. E então, galera, o que aconteceu? Naquela ceia específica ia ter um frango assado. Ia ter aquele franguinho assado, aquela galinha assada ali, bem caprichada. E então, eles estavam ali quase que prontos ali para ceiar, prepararam a ceia. Só que bem na hora ali de ceiar,
um dos discípulos de Jesus chegou e falou: olha, tem uma pessoa ali passando mal e ela está pedindo para você ir lá visitar ela. E ele chegou nos discípulos e falou: olha, eu vou ter que ir ali rapidinho e já volto. Daí vocês esperam para a gente cear junto. Tá? E aí o que aconteceu? Beleza, tudo bem. Jesus foi lá resolver lá o problema. E os discípulos ali ficaram esperando. Pedro ficou esperando ali, olhando para aquela coxinha na mesa. E a mesa já estava servida. E então a coxinha lá na frente de Pedro. E ele olhando para os outros discípulos. Olha, Jesus não volta. E já deu 10 minutos, já deu 15 minutos. E Jesus não volta. E nisso aí, Pedro resolve pegar a coxinha do frango e comer. E ele, mais que rapidamente, com muita fome, pega a coxinha do frango, come rapidamente. E a hora que ele termina de comer, passando alguns instantes, chega Jesus. Já tinha resolvido lá o problema. E aí nisso, ele senta à mesa, ali agradece, tudo bom, vamos comer. Quando ele olha para a mesa, ele olha o frango e percebe que o frango ali, a galinha, estava sem uma coxinha. E ele indaga, né? Nossa, que estranho, tá faltando aqui uma coxinha do frango. Então, Pedro falou, não, é assim mesmo, Jesus, aqui nessa região aqui é assim mesmo, as coisas funcionam assim. Aí Jesus, indagado, falou, tá bom, a gente vai comer aqui. E aí ele chegou, comeram, chegou em Pedro e falou, olha, que história é aquela que os frangos aqui é desse jeito? Tava faltando uma coxinha ali. Aí Pedro, muito ligeiro, falou, Jesus, é o seguinte, é que aqui nessa região é normal aqui mesmo. Todos os frangos aqui, as galinhas aqui, elas vêm, elas já ficam com uma perninha só. Então, né, isso aí já era umas 6, 7 horas da tarde, né? Anoitecendo praticamente, né? Que ele estava jantando. Então, Pedro falou, vem aqui, Jesus, vamos ali no galinheiro, para você ver que eu estou falando a verdade. Então ele chegou ali no galinheiro e as galinhas ali, os frangos, estavam dormindo já no puleiro. Tudo com a perninha ali só. Aí Pedro falou, está vendo, Jesus? Aqui é assim, os frangos aqui, as galinhas aqui, é tudo uma perninha só. Aí Jesus olhou e falou assim, deu uma palma assim, os frangos acordaram, saíram, estilingaram a perna, e, e aí Jesus olha para Pedro, Pedro olha para Jesus e ele fala, ei Jesus, você não perde a mania de fazer um milagrinho, né? E essa é a história de hoje. Gostaram, galera? Muito bem, galera. Essa é a história de Pedro, galera. Muito bom. Galera, então, acordaram aí, galera? Gostaram da história? Muito bom, galera. É isso aí. É o Pedro ligeiro, né? Achando que ia enganar ali o Jesus ali. Muito bom, galera. Então, continuando, galera. Então, ó, a gente vai dar dando entrada aí nossa aula de hoje. Galera, lembrando que a aula de hoje também é revisão para nossa avaliação. A gente vai ter, tá? Ponto 1, galera, a gente vai ter alguns pontos nessa aula aí, queria que você estivesse anotando. A gente vai ter quase 10 pontinhos ali somente para a gente revisar. Então, tira a dúvida agora, sabe? Anota, porque isso aqui vai tudo cair na prova, tá? Isso aqui a gente vai ter uma provinha daqui a 2 semanas. Basicamente, não na próxima aula, na outra é uma prova. A gente é semana avaliativa. Então, queria que você estivesse anotando, tá ok? Então, bora lá. Conceito de segmentação de mercado. Então, basicamente, segmentar é dividir o mercado em grupos com características semelhantes, tá? Então, basicamente, a gente vai demarcar grupos, né? Clientes específicos. Muitas vezes a gente usa aqui, como eu já falei, a gente usa aqui a parte de criar as personas, tá? Porque quando você cria uma persona, você cria um público ideal, que a gente chama, tá? Então isso aí vai permitir aí basicamente que as empresas, né, ou até as campanhas de marketing atendam melhor às necessidades específicas de cada público. E basicamente a segmentação, a gente sabe que ela é essencial
para as nossas campanhas de marketing, trazendo elas, fazendo elas se tornarem um pouquinho mais eficazes, mais afuniladas, tá? E o que a gente quer aqui? Reduzir desperdícios de tempo e também de comunicação, tá? Porque o que a gente está pensando aqui é melhorar resultados e fidelizando ali a nossa, a nossa, os nossos beginnings, né? O nosso negócio ali, tá bom? Beleza? Continuando. Estratégia indiferenciada no marketing, tá? A gente está falando aqui de marketing de massas, tá? O que que seria isso, galera? Basicamente a empresa ela usa a mesma campanha, basicamente o mesmo tom, né? Como a campanha, por exemplo, da Coca-Cola em escala global. Então ela usa uma mesma campanha para divulgar em vários lugares. Então ela é basicamente, ela não muda. Ah, eu vou fazer uma campanha especial pro Instagram, pro Facebook. Não, ela faz uma campanha geral. Então a estratégia diferenciada basicamente é a mesma campanha para uma escala maior, a nível global, nacional, enfim. E ela vai ser basicamente eh, meio que genérica. O que que eu quero dizer com isso? Ela não há uma diferenciação entre os públicos. Tá? Por que que eu usei o exemplo da Coca-Cola aqui? Porque ela não faz uma diferenciação, por exemplo, de novo, velho, enfim, ela não tem regional, né, de região para região, Paraná para São Paulo, não. Ele é meio que o público é meio genérico, é todos, e basicamente ela acopla uma genética ali de marketing que a gente chama de basicamente se pensar numa escala mais ampla, tá? Então isso é útil aí basicamente com produtos que têm um apelo universal, como eu falei ali, que é o caso da Coca-Cola, da Nike, enfim, de empresas ali multinacionais, né? E, e também a característica dessas campanhas, né, por ela acoplar uma coisa maior, numa escala maior, ela tem a tendência de ficar mais barato pelo tanto que ela alcança, né? Mas ela pode também ter assim, em contrapartida, ela pode ser menos eficaz a nichos específicos, tá? Então ela tem que ser pensada basicamente quando, primeiramente, se a gente está falando de multinacionais, tá? Desculpa um pouquinho, galera. Então, então isso, por quê? Porque ela não tem uma eficácia em tanto quanto que a gente especifica ela, mas é só para a gente entender que é uma estratégia, que é a estratégia chamada indiferenciada. Então, é basicamente pensada em uma escala mais global, é pensada nessas empresas mais multinacionais e ela não tem uma diferenciação entre o público, tá? Ele é geral, tá bom? Continuando. Enquete rápida, tá? Queria que você respondesse aí no chat aí rapidinho. Você já comprou um produto, no caso desse assim, para todos, né? Que é um produto mais de uma empresa mais universal, mas sentiu que não era ideal para você? Por exemplo, você comprou, sei lá, alguma coisa, um tênis. Ah, eu vou comprar esse tênis da Nike aqui, porque estão falando que é bom, e aí você foi, comprou, mas não era realmente aquilo que você estava esperando do produto? Alguma coisa assim? Alguém já teve essa experiência? Por exemplo, eu já tive com algumas coisas, né? Com camisetas, com tênis também, né? Inclusive eu dei um exemplo aqui, comprei um tênis, pensei que ia me servir, mas não era bem aquilo que eu queria e tal. Não era aquilo que se esperava da marca e tal, e aí acabei comprando de outra marca e me atendeu melhor. Alguém já teve essa experiência? Como é que foi aí, Edilson? O que que você comprou lá que não deu bom? O que que você comprou lá? Digita aí pra nós. E é bem complicado, por quê? Porque não teve uma especificação, né? Enfim. Como é que foi lá, o Edilson? O que que você comprou? Comprei uma camiseta. E aí deu bom não? Muito bem. É, outra coisa que a galera compra muito era de mulher, era feminina. Exatamente. E não era especificado na campanha. Exato. Né? Muito bem. Outra coisa que acontece muito com isso
e que hoje a galera está tentando se atentar é quando eles faziam campanhas, por exemplo, de venda de celulares e eles não segmentavam público. E daí fica por exemplo, fica uma coisa muito, como é que fala, genérica. Então, por exemplo, quando a gente foi comprar um celular para minha avó, por exemplo, não sei se já teve essa experiência de comprar coisa para idoso. Gente, é horrível. Porque cada idoso tem uma necessidade. E eles têm necessidades. E aí compramos um celular lá com tela grande e tal. Mas ele era assim, pra gente que entende de informática, que já tem esse feeling com as tecnologias, né? Funciona, mas com ela não funcionou. Não funcionou porque é muita coisa para ela mexer, o WhatsApp tá lá, os ícones, mesmo a gente configurando ele com os ícones grandes ali, porque ela já tem uma visão mais diferenciada, não deu bom. Então, galera, é só para a gente entender aí como é que funciona essa questão da técnica, ou basicamente a segmentação indiferenciada, tá bom? Continuando, galera, rapidão. Então, ó, terceiro, galera, estratégia aí é a diferenciada. O que seriam isso, galera? Vários segmentos. Então a empresa aí ela cria ofertas distintas para públicos diferentes. Por exemplo, ali, como a Colgate, né? Coloquei ali, que ela basicamente ela oferece produtos para crianças, adultos e idosos. E ela segmenta exatamente aquilo, vocês já perceberam. Vai ter a pasta de dente para criança, vai ter a pasta de dente para a galera idoso, inclusive que às vezes, né, vai ser extremo, é que usa dentadura, então tem uma pasta específica para lavar aquilo ali, para ter uma higiene naquilo. Tem para adulto, tem para casos específicos que você quer um tratamento, um branqueamento, uma proteção de cáries, enfim. A Colgate hoje, galera, ela é uma referência hoje em produtos de marketing, galera. Basicamente, em como que ela segmenta, como que ela estrutura suas campanhas de marketing. Ela investe muito, inclusive, em marketing, a gente percebe isso, né? E, e ela basicamente ela faz essas estratégias diferenciadas, tá? Então, como ela tem produtos específicos para cada público, para cada persona, como a gente diz assim, isso vai demandar uma estratégia mais diferenciada, né? Pensando em vários segmentos. Mas é logicamente, como eu, né, coloquei aqui, ela vai gerar mais custos, né? A gente tem equipes diferentes de marketing, a gente tem uma abordagem diferente para cada produto, a gente tem um texto de uma campanha de marketing, um texto ali, né, o nosso roteiro de marketing para cada estrutura de campanha. Mas a gente sabe que também dentro desse trabalho todo a gente tem um alcance maior. A gente consegue alcançar melhor o nosso público, a gente consegue basicamente pensar aí, como eu disse ali ó, no tópico 3, porque cada campanha ela vai conversar com um público específico, então ela vai alcançar públicos de uma maneira mais efetiva e, logicamente, galera, como a gente sabe, vai aumentar a nossa fidelização e o nosso engajamento de marketing, tá ok? Então, é uma estratégia que tem que ser pensada para cada situação. Então, por exemplo, eu dei uma situação ali de uma marca, de um produto, tudo, a gente está falando tudo de pasta de dente, né? Tudo creme dental ali, mas é, específico dentro do mesmo produto existem especificidades diferentes, tá ok? Então essa é a estratégia diferenciada. Próximo lá, galera. 4. Estratégia concentrada. O que seria a estratégia concentrada, galera? É um nicho de mercado específico. Então ela foca aí em um segmento específico e se especializa nele, tá? É o caso, por exemplo, de muitas marcas aí veganas hoje, ou esportiva, né, como a Decathlon ali. Então, assim, basicamente, essa estratégia ela funciona quando você tem um produto exclusivo ou específico. Somente você vai trabalhar só com aquilo, tá? Ele não tem variação dele mesmo, tá? Então, por exemplo, vou trabalhar com um produto, por exemplo, de esportes, né? Basicamente de esportes, mais específico de algumas coisas. Então,
isso aqui é ideal, galera, para pequenas empresas, lojas e locais, né? Porque ele basicamente ele vai criar uma autoridade dentro daquele nicho, né? Com menos concorrência direta. Então a gente trabalha aqui, por exemplo, com comida vegana. Então você vai ver poucas lojas, por exemplo, vendendo só produto vegano. Né? Então ele é especialista em produto vegano. Então ele tem uma especiaria diferente. Então basicamente ele vai se concentrar o seu mercado nessa estratégia mais concentrada de pensar um nicho. Quem que vai precisar dessa comida vegana? Quem precisa desse produto de esporte? Tá? Então geralmente ele é muito eficaz, mas pensando num ideal de pequenos negócios, né? De pequenas empresas ali. Tá ok? Continuando. Número 5 aí, galera. E número 5 não, enquete rápida. Opa, tem uma enquete rápida aqui. É, você prefere comprar marcas basicamente especializadas, né, com produtos mais especializados, ou que te oferecem de tudo um pouco, uma coisa mais aberta, assim. Por exemplo, você vai numa loja, você prefere entrar numa loja que é mais especializada naquilo que você quer comprar, ou você gosta de entrar naquelas lojas que vendem de tudo. Por exemplo, hoje a gente tem muitas lojas assim, estilo Casa China, né? A gente entra ali, tem de tudo um pouco, mas também tem o produto que eu quero, mas ali também eu olho outros produtos, ou eu gosto de entrar numa loja e realmente ter aquilo que eu, que eu quero. Como é que é essa questão para vocês? O que funciona para vocês aí, como consumidor, né? Porque como consumidor a gente cria o nosso marketing. O que vocês acham aí? O que vocês gostam mais? As mulheres, principalmente, ali, né? Vambora, cadê as mulheres de hoje? O que vocês gostam mais? Bora lá, galera. Compartilha comigo aí a sua ideia. Pode ser no chat, pode abrir o microfone se conseguir. O que você prefere? Comprar em marcas mais especializadas, quando a gente tá falando de marca, a gente também está falando de produtos, ou aquelas que te oferecem um pouco de tudo, ou uma diferenciação maior? A Jamile já gosta de especializadas, né? Muito bem. Dá um exemplo aí, Jamile, de um produto aí que você gosta de comprar numa loja que só vende aquilo. Não sei se você compra alguma coisa, um produto de beleza, sei lá, batom, alguma coisa assim, né? Mulher tem esse segmento também, né? Como é que é isso aí pra você? Perfume. Muito bem. Porque basicamente não vai misturar ali, você vai se concentrar mais porque você tem que experimentar, você tem que sentir o cheiro. Muito bem, Jamile. Perfeito. Mais alguém? Mais alguém aí? Alicia? Colabora com a gente aí. O que você acha? O que você gosta mais? Jamile falou que gosta de lojas mais especializadas, principalmente quando está falando de perfumes, né? Muito bem, eu também gosto, por exemplo, quando eu vou comprar ferramentas, né? Por quê? Porque quando você entra numa loja de ferramentas, de ferragens, você tem uma qualidade de visual, de experimentar as ferramentas, saber aquilo que você precisa e às vezes até ver outras possibilidades, né? Para comprar ferramentas. Ali você já, roupas, né? É, loja de roupa. Imagina uma loja de roupa misturada com, sei lá, com ferramenta. Não ia dar muito certo, né? Então, enfim. Muito bem, galera. E é isso. Mais alguém? Mais alguém? Mais um menino aí. Bora lá, os meninos aí também. Tá muito parado. Cadê o Matheus hoje? Matheus, acordou, Matheus? Colabora com a gente aí. O que você acha, Matheus? Quando você vai comprar alguma coisa, dá um exemplo aí pra gente. O que você gosta e, e qual loja tipo de loja você prefere comprar, ou produto você prefere comprar? Dá um gás aí pra gente. De roupa? Roupa. Faltou um U ali, mas tá bom. Entendi. De roupa, galera. Principalmente quando a gente vai comprar, por exemplo, roupas específicas, por exemplo, roupa para academia, roupa para fazer esportes, né? Roupa social, né? Tem que ter uma loja específica para roupa social. Tem que ser, mesmo roupa tem suas lojas especializadas, né? Eu também não sou muito fã, tipo, por exemplo, essas lojas que vendem
todos os segmentos de roupa no mesmo lugar, que às vezes pode ser que tenha uma variação maior, mas eles não têm, dentro do nicho que eu preciso, às vezes não vai ter uma camisa certinho que eu preciso, né? Então, já numa loja específica eu consigo já ir direto ao produto que eu preciso, eu consigo ir mais rápido, otimizo o tempo, né? Muito bem, galera. Beleza? Continuando lá. 5 agora. Estratégia individualizada. Basicamente é um marketing um a um. O que, que seria isso, galera? Bora lá. Cada cliente é tratado aqui de forma única, tá? Como em cada loja, por exemplo, o exemplo aqui, lojas de luxo ou de consultoria, tá? Então, por exemplo, você entra numa loja ali da Mercedes, né? Ou da Ferrari, ou de um carro esportivo, sei lá, uma loja de luxo. Ali, o cliente, ele vai comprar uma coisa muito específica, né? Não sei se vocês sabem, por exemplo, quando a gente compra um carro, uma Lamborghini, um carro mais de luxo, desse esportivo de luxo, a gente tem, cada Ferrari, ela é construída para aquele cliente, um exemplo. Ela é construída para aquele cliente. Então, o que acontece ali? Ela vem personalizada de acordo com o gosto do cliente. Então, é, a minha estratégia de abordagem, ela tem que ser muito individualizada para cada necessidade do meu cliente. Pô, será que ele prefere o banco de que forma? Ele tem que altura? Então, será que vai ter que ter um ajuste ali da altura do banco? É, enfim, ele vai ter um artigo ou um produto mais personalizado. Então, isso vai exigir aí uma campanha de marketing, uma estratégia mais individualizada. E essas lojas de luxo, por exemplo, de consultoria, por exemplo, quando a gente está falando de uma, até no banco, né? Quando você vai fazer alguma conta específica para sua empresa, você vai precisar ali de um atendimento, de uma estratégia mais individualizada, até para atender a sua demanda da sua empresa. Ou daquele, às vezes, tem pessoa que abre uma contas basicamente para poder trabalhar com negociações internacionais, enfim. Então, basicamente, vai precisar de uma demanda de estratégia individualizada. A gente percebe isso, por exemplo, nas campanhas de marketing dos bancos, né? Do Itaú, enfim, de vários ali, do Banco do Brasil. A gente percebe esses grandes bancos fazendo essa segmentação para poder atrair clientes para aquela área mais seletiva, tá? E mais individualizada. Então, basicamente vai usar, como eu falei aqui, dados para personalizar ao máximo essa individualidade no atendimento e vai requerer aí também tecnologias e atenção individual, tá? Então vai ter, quando eu estou falando de requerer tecnologias, estou falando dessa conexão direta com o meu cliente, tá? Mas isso também, como eu falei, ele vai gerar experiências únicas aí, dando um maior valor percebido àquele produto que você está oferecendo. Então a galera não vai basicamente pensar se aquilo é caro. Por quê? Porque eles entendem que o valor ali é percebido no próprio atendimento, no próprio direcionamento que essa campanha tem. Tá? Então isso agrega valor percebido ao cliente, tá? Então você está tendo um produto basicamente personalizado para você, então basicamente, lógico, você vai ter um custo para se pagar por esse produto e você vai pagar porque ele te atende. Então isso chama de valor percebido, tá ok? Continuando, galera. Posicionamento de mercado, tá? Posicionamento de mercado. É uma forma aí, basicamente, de pensar como que a marca ela deseja ser percebida na mente do consumidor, tá? Então aqui ele vai além do produto que envolve basicamente a imagem, tá? Não estou falando só num design de como que isso está sendo apresentado. Ele vai basicamente pensar em comunicar o valor daquela marca, tá? Então, um exemplo aqui que eu dei, um exemplo, é pensar o seguinte: quando a gente pensa em, por exemplo, carros da Volvo, basicamente eles têm uma posição dos produtos dele, que é basicamente pensar em segurança. Então, quando você pensa um carro da Volvo, ele vende um carro que oferece uma segurança máxima. Então, inclusive, hoje é considerado o carro mais seguro que existe para o meio de consumo de automobilístico. Tá? São carros aí
Quem que pensa nesses carros? Famílias que querem um segurança a mais, quando ele está falando de que eles têm uma proteção maior, pensando em mais airbags, frenagem melhor, estrutura do carro protegendo contra impacto. Então ele está falando desse tipo de segurança. Segurança para proteger a vida dele, do usuário, tá? Essa é a posição da marca. É o que ele quer com o seu produto, o que ele quer construir com o seu produto e mostrar isso para o mercado, logicamente, como uma comunicação do valor da marca e da própria especificidade da marca, tá? Outro exemplo aqui, por exemplo, quando a gente pensa em Apple, tá? A Apple hoje é, ela é líder no mercado de pensar em inovações, tá? E produtos inovadores. Tá? Então, quando a gente pensa em Apple, a gente vai pensar no como ela quer ser vista. Como que a Apple hoje ela quer ser vista? Ela quer ser vista como uma empresa que inova o mercado, né? Ela começou o próprio iPhone, né? Já foi um boom aí, todo mundo que conhece e acompanha a tecnologia, né? Quando lançou o iPhone ali basicamente na década de 90, ele inovou ali o mercado de eh, telemóveis, né? No caso de telefones móveis, né? Existia, até então, já existia o segmento de telefonia móvel, né? De celulares. Mas ela veio com uma nova proposta, inovando o mercado, né? Até então, o que que ela fazia? Ela fazia computadores. E até na construção dela de computadores, inclusive aqui, deixo eh, minha indicação para vocês assistirem o filme lá do Steve Jobs, alguns documentários sobre a Apple, como que ela construiu a marca, como que o Steve Jobs ele pensou cada detalhe, como que ele queria pensar o computador dele sendo inovador, desde lá da década de 80, tá? Como que ele queria trazer para dentro de um mercado onde a IBM, no caso ali, ela dominava o mercado, né, dessa segmentação de computadores, né, de informática, mas ela tinha um design muito rústico, muito simplório, e basicamente o Steve Jobs ele pensou em duas coisas: desenvolvimento do design, né, uma coisa mais bonita, uma coisa mais aconchegante, sem perder a funcionalidade daquilo. Então ele basicamente criou uma inovação. Então sempre a Apple pensa em inovação, desde lá das suas construções. Depois com o iPad, com o smartwatch, enfim. E basicamente eles foram se posicionando e se destacando nesse posicionamento. Tá? O que é importante a gente analisar aqui? Tá, e galera do marketing. Galera, o segredo do marketing todo, queria é, deixar um tempo aqui para vocês nessa questão de posicionamento aqui. Por quê? Eu sei que a gente está falando muito sobre isso, de posicionamento de mercado, como posicionar, diferenciado, indiferenciado, é, concentrado. São formas de pensar as estratégias de como você vai divulgar a marca. Mas o posicionamento ele vai além de divulgar a marca. Ele envolve o que o produto quer, quer aparecer dentro da sua própria construção. Não só como as pessoas vão ver ele, mas como as pessoas vão usar, como as pessoas vão perceber, sentir aquilo, tá? Então ele vai um pouco além, basicamente, de uma propaganda. Então o marketing ele não está pensando só na propaganda, ele está pensando no valor da marca, no posicionamento da marca. E o posicionamento da marca, na verdade, é o que dá todo o valor para a marca. Isso é até, vou dar um exemplo aqui, mais assim, palpável, tá? Para a gente entender isso aqui. Eu sei que a aula, eu vou dar um tempinho para explicar bem isso aqui, porque isso aqui vai ser chave para você montar uma campanha de marketing, galera. Posicionamento, ele começa quando a gente pensa na nossa própria vida, um exemplo, tá? Isso é uma coisa que, quando eu comecei a estudar, mudou a minha vida, tá? Alguns anos eu comecei a estudar sobre isso e até hoje tenho estudado sobre posicionamento de vida.
O que que é posicionamento? Quando você se posiciona, quando você se coloca num estado onde as pessoas, onde a sua construção de ação, né? Onde aquela essência da sua ação e reação, ela se torna um ideal. Então, assim, o que que as pessoas vão olhar para o professor Dagoberto, o que que eu quero que as pessoas percebam e recebam dessa pessoa, de mim. Então, essa construção, ela basicamente ela tenta destacar aquilo que eu estou construindo de valor dentro de mim. Então, por exemplo, eu quero ser um bom professor que realmente comunique bem aquilo que ele está, né, aquilo que ele está ensinando, de uma forma que os alunos realmente aproveitem aquele conhecimento e coloquem em prática. Então, essa é a minha posição hoje. Estou desenvolvendo para poder a cada dia mais ficar melhor, aperfeiçoando. Perfeito, né, ninguém é, mas é um ideal, galera. Quero ser uma pessoa, lógico que a gente tem ideais, né, de posicionamentos, até voltando um pouquinho mais, isso aí é o máximo, tá? Qual que é o básico? Por exemplo, a gente tem um posicionamento de educacional, que a gente aprende lá em casa, né? A gente não quer ser conhecido como alguém que passa alguém para trás, que engana os outros, que é violento, que é um cara chato, que é uma pessoa mentirosa. Que é uma pessoa chata? Uma pessoa inconveniente, uma pessoa que fala com os outros assuntos desconexos com aquele que já estava no começo da conversa, enfim. É, posicionamentos. Então, quando a gente começa a estudar posicionamento, a nossa vida ela começa a ficar mais equilibrada, mais encaixadinha. Parece que as peças do Lego começam a se encaixar. Ah, é, por isso que aconteceu isso comigo. Aí você não começa, você para de querer culpar o outro e por alguma merda que deu ali, e você começa a entender que é você que tem que tomar a rédea daquela ação. Isso é posicionamento, galera. Quando você realmente se posiciona, fala, não, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Tá? E quando a gente está falando isso para o marketing, inclusive, por que eu estou falando isso? Porque é difícil fazer isso na vida. Mas se eu não faço na minha vida, eu também não vou conseguir fazer no marketing. Não tem como eu ser duas pessoas, não tem como ser hipócrita. Então eu tenho que pensar nele a partir de coisas que são mais palpáveis para mim. Então eu parto da minha vida, aí depois eu vou começando a construir isso para que a hora que eu chegar no meu meio profissional eu também expresse aquilo ou coloque aquilo em ação, tá? Então, aqui eu deixo esse pensamento. Qual que é o teu posicionamento, como por exemplo, como estudante? Como você quer ser lembrado? Por exemplo, um dia vai acabar a escola, né? E tá para acabar aí, né? A gente tem aí pouco tempo de escola, não é verdade, galera? Então, quando você tiver lá com uns 20 e tantos anos, que a galera lembrar, oh, lembra lá quando você estava no segundo, no ensino médio, segundo, terceiro ano. Nossa, o que você quer ser lembrado? Como um bom aluno, como aquele aluno que, sei lá, que fazia só parte da bagunça e não alcançou nada na vida? Ou você quer pensar em formas de fazer com que isso se torne mais significativo? Não, poxa, eu vou olhar para trás e falar, poxa, não, realmente eu poderia ter feito isso, 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 isso. Então, hoje essa aula também é para você pensar nisso. Como você quer ser lembrado? Porque isso, galera, vai ser reflexo. Porque se amanhã, no caso, quando você terminar os estudos, fazer uma boa faculdade, você vai lembrar, não, eu fiz uma boa faculdade porque eu estudei, porque eu me posicionei, eu quis alcançar boas notas, eu quis ser uma pessoa agradável na turma, então eu tive uma comunicação legal, né? Enfim, pelo que você quer ser percebido? Então, basicamente isso, galera, é o último ponto que é crucial para se destacar entre as outras pessoas, para criar sua identidade, para criar seu posicionamento. E isso, galera, você vai usar para tudo, tá? E nas campanhas de marketing isso é muito pensado. Por isso que eu estou falando isso, porque assim como a gente faz isso na nossa vida, a gente vai pensar isso para a marca. O que que a marca tem para realmente comunicar como produto e valor. Então é isso. Então quando eu estou acostumado a fazer esse processo de análise e posicionamento, que é de tomada de ação para que aquela ação seja concretizada e vista, porque ela vai vista, então toda ação
ela é percebida, ela é vista, no caso, mesmo que for no resultado final, ela não precisa ser vista no resultado inicial, mas ela pode ser vista no resultado final. Por exemplo, eu não vejo como que a Apple constrói os produtos, mas eu vejo o final, eu vejo como, depois que ele está pronto. Tá? Eu não acompanho o processo. E é assim que eu penso. Mas o marketing, ele acompanha esse processo. Ele analisa isso. Então a gente tem que estar sempre apto, galera, a perceber, a analisar qual que é o posicionamento do produto, da marca principalmente, que a gente vai pegar para fazer as nossas campanhas de marketing. Por quê? Porque se a gente está acostumado a fazer essa análise de posicionamento, né, de pensar em como me posicionar, né, de acordo com o que é necessário, de acordo com o meu público-alvo, tá? Por que que eu quero ser um bom professor? Porque eu quero que as pessoas, eu estou pensando em pessoas alcançando um conhecimento elevado, uma educação melhor, né? Eu tô, então, assim, esse é o meu desejo como educador, como professor. Então, para mim, isso faz sentido, tá? Então, quando eu estou pensando nisso, eu estou pensando no meu produto e no que eu estou oferecendo. Vocês entenderam como é que eu fiz a minha análise de posicionamento? Tanto no profissional quanto pessoal. Isso, às vezes, vão difundir porque é o produto final que vai contar, tá ok? Espero que isso ajude vocês a esclarecer. Eu sei que tá cedo para pensar essas coisas, mas galera, no cedo no sentido de horário mesmo, tá cedo. A gente acordou agora, tá um pouquinho, o cérebro tá acordando, não é verdade, galera? Mas são coisas importantes para ser faladas nessa aula de marketing, tá bom? E enquete rápida, galera. Quando você pensa em qualidade, tá? Qual é uma marca que vem à sua cabeça? Então, quando você pensa em qualidade de algum produto ou de algum serviço, também a gente pode colocar serviço aqui. Fale aí o que vem na sua cabeça aí quando você pensa em serviço ou produto? Alguém dá uma dica aí para mim, por favor. Nike, qualidade de calçados, né? Principalmente de esportividade, né? Muito bem, Matheus. O que mais? Qualidade. Qual marca que vem à sua cabeça? Groot. Muito bem. Matheus ali, Groot. Produto do que, Groot ali? Só para me especificar. Adidas. Adidas, tênis também. Muito bem. Inclusive, marca de competitividade direta com a Nike. Muito bem. Suplementos ali, né? É, verdade. Suplementos de. Você treina, Matheus? Faz academia? Matheus faz academia, né? Faz academia. Muito bom. Aí, quanto tempo já que tá malhando aí? Tá estruturando o shape? Inclusive, galera, essas produtos aí, 1 ano e 4 meses. Esses produtos aí de academia, suplementação, né? Equipamentos para academia, galera, isso está crescendo no mercado demais, tá? Hoje a galera entendeu que tem que cuidar dessa parte física, né? De basicamente fazer exercícios, né? Hoje a parte estética também hoje cresceu bastante. Hoje já não é uma coisa mais luxo. Hoje é necessidade aí a gente ter uma boa aparência, é saudável. Então hoje a galera tem investido muito nisso e as campanhas de marketing, logicamente, a gente que é do marketing, tudo que cresce no mercado a gente tem que estar acompanhando. Mais alguém aí? Adidas? Mais algum produto aí que seja referência de qualidade para você? Mais alguém? Mais alguém? Hã? Olha lá, galera. Acordou, acordou, acordou. Bora as meninas lá? Cadê as meninas? Cadê nossas... O Gabriel Prudence. Falando aí em... Mas ainda não é uma marca líder, né? Ter outras marcas mais aí avançadas pensando em... Depende do segmento ali do produto, tá? Outro produto aí. Bora lá. Pode ser serviço também, tá? Serviço.
Por exemplo, um serviço, serviço de qualidade, prestação de serviço de qualidade, né? É, por exemplo, a entrega hoje do Mercado Livre, que é um serviço, ele é algo que tem prezado por qualidade, por chegar pontual, por chegar certinho no produto. Antes era o Correio que tinha essa ideologia, mas o Correio perdeu um pouco de mercado. Hoje o Mercado Livre, né, que é uma loja também, mas ele tem pensado muito nessa questão da logística, né, de como entregar. Um exemplo de serviço, tá? Alguém pode pensar mais uma questão de serviço aí também? Marca de serviço, que oferece um serviço. Inclusive, eu acho que vocês devem ter usado e usa até hoje, né? Marca de serviço. Alguém lembra? Figueiredo. Lembra lá do. Ninguém aqui usa Uber? Uber é o quê? Serviço, né? De transporte. Então, quando a gente está pensando numa qualidade de produto, também tem que pensar em pode ser serviço, porque às vezes você pode pegar uma campanha tanto de um produto quanto, por exemplo, do Uber, do serviço, de uma entrega, de uma empresa de entrega ou de uma empresa que vende painéis solares e serviço de instalação, ou um eletricista, ou um mecânico, serviços, tá? Estou falando prestação de serviço. Também faz parte da construção de campanhas de marketing, tá? Tanto de serviço de aula, escolas, por exemplo, a escola ela está oferecendo um serviço, tá? É, então hoje a gente tem que pensar em cada modelo aí para a gente poder construir nossas campanhas, beleza? Tudo bem, galera. Bora lá? Então, rapidamente aí, galera. Mapa de posicionamento basicamente perceptual ou perceptivo, né? Então, basicamente é uma ferramenta visual que mostra como o consumidor enxerga as marcas. Né? Um exemplo é um gráfico, basicamente ali que eu fiz ali um básico ali, né? Pensando em dois fatores só, que é preço e qualidade, e a gente vai posicionar ali, por exemplo, o Nike, a Adidas e a Puma, tá? Então, basicamente, isso vai ajudar a definir onde as nossas empresas está e onde ela quer chegar. É um ótimo para fazer uma análise. Então, o que a gente dá para fazer aí, galera? Rapidamente. Dá para você fazer um gráfico como esse aí que eu fiz ali. Ali eu coloquei dois produtos diferentes, né? Ou produtos similares, mas diferentes. Mas tudo pensando em informática. Mas você pode fazer, por exemplo, um gráfico desse aí rapidamente. Só que pensando em três produtos do mesmo segmento. Exemplo, Nike, Adidas e a Puma, tá? Para cima ali na lateral, na diagonal, basicamente a gente está pensando em qualidade, então quanto mais para cima, mais qualidade. E ali na transversal a gente está pensando em basicamente preço, tá? Então, mais caro, mais barato. Então, vou dar um exemplo aqui. Nike, É, em relação à qualidade, aonde vocês colocariam ali a Nike ali? De qualidade? Mais alto ou mais baixo? Vamos pensar numa um posicionamento aí dentro do mapa aí. A Nike tem mais qualidade. Adidas tá aonde ali? Em qualidade. Qual que é maior que a outra? O rank mais alto é da Nike, de qualidade? O Adidas. Tá. E preço? Qual que é mais caro hoje? Nike, Adidas ou Puma? Hum? Nike mais caro? Certeza? Absoluta? Quer dar um Google? Ajuda os universitários?
Todo mundo tem certeza disso? Muito bem, galera. Logicamente. Por quê? Porque a Nike ela se concentrou em produtos de uma alta tecnologia. Então, basicamente, o produto ele se basicamente se valorizou por essa demanda que eles ofereceram. A Adidas, a posição de mercado dela é totalmente diferente eh, da Nike, por exemplo, tá? Inclusive você pode até depois em casa dar uma pesquisada e colocar lá qual que é o posicionamento, por exemplo, da marca Adidas, qual que é o posicionamento da marca Puma, tá? Hoje na internet a gente tem todas essas informações já praticamente prontas ali, só para a gente poder entender como que eles estão construindo isso, tá? Então basicamente isso vai ajudar também a gente ter uma definição melhor onde a empresa está, tá? E aonde que ela quer chegar. Então, basicamente, como é que eu falei? É ótimo a gente fazer análise de mercado. A gente pode usar aí, galera, o Google Analytics, enfim, tem várias plataformas aí que vão dar dados reais sobre isso, tá? Inclusive inteligências artificiais hoje, inteligências artificiais, inclusive do Windows agora que saiu uma nova, também está atendendo bastante essa demanda de pesquisa. Então é bastante interessante, galera, a gente pensar nisso para fazer nossas pesquisas, tá ok? Vamos continuando lá, galera. Estratégia pensando basicamente em diferenciação. Estratégia de diferenciação. O que que é, galera? Basicamente ela envolve aí e cria atributos únicos, né? Que te tornam diferente e desejável, né? Pode ser pelo produto mesmo, serviço, atendimento ou valores da marca, tá? Eu dei um exemplo aqui que é a Nubanks, né? Ela se diferencia por ter um atendimento digital mais simples, basicamente mais intuitivo. Tudo você consegue mexer ali pelo aplicativo, suas transações bancárias. Então ela veio com essa inovação, e trazendo esse atendimento bancário dessa forma. Então basicamente ela se diferenciou no mercado por causa disso, e até hoje, né? Assim, não sei se vocês têm outros bancos, realmente a Nubank ela ganha nesse sentido, né? Os outros bancos estão tentando concorrer com isso, mas ainda o Nubank ele tem uma plataforma digital mais simples e mais intuitiva para você fazer investimento, para você mudar o dinheiro para sua conta poupança. Então, enfim, eles têm uma coisa bem intuitiva ali. E a diferenciação, basicamente, ela sustenta o posicionamento da marca também. Então, se ela tem uma diferenciação, se ela tem algo diferente, ou algo até único, se outras empresas ainda não conseguiu chegar, a gente vai usar isso para fazer nossas campanhas de marketing. Então, você repara para você ver nas campanhas de marketing da Nubanks, e que você vai perceber que eles vão pegar pesado nesse QI, nessa questão, né? Nesse requisito, tá? Então, basicamente, essa é o nosso pensamento de estratégia de diferenciação. Então, ela vai se diferenciar, né? Como eu falei ali, só que tem que ter, galera, aqui, atributos únicos, tá? Que vai tornar aí o produto um pouquinho mais cobiçado e mais atraente para o público. Então, eu vou para lá porque eu vou usar esse produto por causa disso e por causa daquilo, por causa que ele é diferente, porque não tem outro que concorre. Então, ele basicamente vai comunicar esses atributos aí únicos nas suas campanhas de marketing. Então, essa é a estratégia básica de diferenciação. Tá ok? Tranquilo até aqui? É alguma dúvida em relação a essa questão, as estratégias que eu já falei até aqui? Tá tranquilo, galera? Como é que tá aí? Já conseguiram dar uma acordadinha? Já estamos aí indo para 8 e quase 8:30, né, galera? Inclusive essa estratégia de diferenciação, ela é muito usada também em outras estratégias de construção de marketing, para agregar valor, para agregar comunicação de venda, enfim. Então, essa posição aí de diferenciação também é pensada em várias coisas. Beleza? Dúvidas não?
Tranquilo em relação a isso? Bem tranquilo, né? Galera, tudo bem tranquilinho aqui, inclusive, tá? É, e aí a gente vai para o nosso próximo slide aqui. E aí a gente vai pensar no quê? O que faz você preferir uma marca em vez da outra? Qual que é o seu critério é, avaliativo para escolher, por exemplo, entre uma marca e outra? Por exemplo, entre um tênis aí, um celular, vamos pensar nesses produtos aí, um produto que você basicamente vai adquirir. Qual que é o critério teu para basicamente definir a sua decisão de compra, tá? Faz você preferir entre uma marca ao invés da outra. O que você pensa sobre isso? Então, eu queria que você, 2 minutinhos aí, queria que você respondesse aí no chat aí, por quê, tá? O que faz você? Eu quero ter que ter uma explicação ali, rápida ali, lógica, o que te faz preferir entre uma marca e outra. É por causa da qualidade do produto? Ou simplesmente, sei lá, a gente vai pensar em várias posições ali. Queria ver de vocês aí para ver como é que tá a análise de vocês. Tá? Queria que todo mundo respondesse rapidinho ali no chat ali, eu já vou dar um feedback sobre essas respostas, tá? Beleza? Isso pensando em todas as estratégias de hoje, tá? Então, queria que você analisasse agora. É lógico que você vai ter a sua realidade, então você tem que partir de uma análise da sua qualidade, da sua realidade. Tá bom, eu quero, eu penso em qualidade de produto, né? Mas eu penso em qualidade de produto pensando em preço que eu posso pagar, entendeu? Eu também, eu quero ter um iPhone 16. Beleza, é a qualidade do produto que eu quero. Mas eu não tenho dinheiro para comprar um iPhone 16. Será que tem produtos no mercado que me oferecem uma qualidade parecida, com um preço mais acessível? Né? Lógico que eu vou ter que minimizar ali, que eu vou ter algumas percas quando a gente fala de valores, né? Mas é um exemplo que eu tenho. Eu penso em qualidade, mas eu penso em preço. Eu penso em qualidade, mas eu penso em usabilidade, praticidade. Né? Então aquele produto vai me atender dentro daquilo que eu preciso. Então pensa aí, galera, o que você qual mais artefatos eu posso usar para analisar aí uma definição de uma marca ou da outra, tá? Por exemplo, isso que a gente falou, qualidade do produto, mas só qualidade às vezes não é suficiente. Boa, Matheus falou assim a questão do a qualidade e o estilo que combina com ele. Exatamente. Não adianta nada só ter qualidade, mas ser um produto que não tem nada a ver comigo, né? Pô, eu nem sou da academia, um exemplo. Eu vou usar roupa de academia porque tem qualidade, tem marca, enfim. Mas não combina comigo, não é meu estilo, né? Muito bem. Um exemplo. Muito bem, bem colocado, Matheus. Mais alguém? Bora lá. Todo mundo aí nessa enquete aí. Bora lá. Mais alguém? Bora lá, bora lá. Cadê o de Wilson? O de Wilson hoje tá nos ajudando aí. Ele vai ter muitas ideias boas. Vamos ouvir o de Wilson hoje. Qualidade também, mas qualidade com preço ou pode ser qualquer preço, você consegue pagar, o de Wilson. Você vai comprar um carro. Vou dar um exemplo aqui. Você vai comprar um carro. É, qual qual é o critério hoje para você, por exemplo, se você fosse comprar um carro hoje, vamos colocar que você está trabalhando, aí você tem que colocar a persona. Vamos criar uma persona aqui. Porque para mim fazer isso aqui, ó, eu queria que vocês sempre desfragmentassem a ideia. Quem vai comprar esse carro? Beleza. É um homem, porque tem diferença de homem e de mulher. Ou vou pensar uma mulher que ela tem 25 anos, ela tá no primeiro emprego dela, ela ganha mais ou menos, ela ganha aí em torno de 3 a 5 mil reais, uns 5 mil reais por mês. Ela acabou de tirar a carteira,
Que tipo de carro ou de marca de carro essa cliente aí vai escolher? Um Corsa, classifica um Kwid, um Ford Ka? Ford Ka. Como que você chegou nessa conclusão, Edilson? Como você chegou nessa conclusão, Matheus? Falou do Kwid. Por que o Kwid? Eu tenho que especificar mais. Então, mulher, 25 anos, acabou de tirar a carteira, é, ganha esse valor. Agora, o que que eu tenho que especificar? É, o carro de melhor acessibilidade, pelo que ela ganha. Exatamente. Porque é um carro que é mais acessível de acordo com o que ela ganha, tá? É, porque a Jamile tem um. Muito bem, Jamile. Também pensar em é, que a gente falou, acessibilidade ali, como o Edilson falou, é importante pensar. Então vocês viram que quando a gente segmenta, basicamente, a gente consegue obter respostas mais estruturadas. Por exemplo, a gente poderia falar, não, beleza, é o primeiro emprego dela, ela ganha 5 mil, mas ela veio de uma família já mais tranquila aí. Né? O pai dela fez uma poupança para ela, ela já tinha um dinheiro guardado aí, ou o pai vai dar uma força também. Ah, ó, já mudou a minha escolha. Ela já não vai mais pegar um Kwid. Ela não vai mais pegar um carrinho popular. Provavelmente ela vai pegar um carro pensando em mais qualidade mesmo de mercado. Um Mini Cooper, às vezes até um Etios da Toyota. Ela vai pensar em carros que aí a faixa de compra dela é maior. Então, eu só vou conseguir definir uma compra a partir da realidade bem definida dessa minha persona. Entenderam ou não? Então, por exemplo, hoje, para você comprar, se você fosse comprar hoje, um exemplo, vou dar um exemplo bem básico. Se você precisasse hoje comprar um óculos hoje, um óculos simples, um óculos. Você foi no oculista e precisou usar óculos. Qual que vai ser o seu critério para sua realidade de hoje para comprar um óculos? Pensa aí, galera. Para você, agora é pessoal. Agora você vai ter que pegar e analisar tudo isso que a gente falou. Você vai pensar numa armação super sofisticada, flat e tal, que custa, sei lá, 5 mil reais só a armação, com basicamente pensando no vidro ali, pensando na lente do óculos mais tecnológica, basicamente com quebra de raio UV, que, enfim, que escurece na luz do sol, que depois esclarece sozinho, que, que o óculos vai ficar em torno de, sei lá, 10 mil reais, um óculos que você vai usar. Ou você vai pegar um óculos mais simples, mas que realmente, né, vai atender aquela função. Então você vai pensar em preço, né? Porque os dois vai fazer a mesma coisa, né, Gilson? Os dois vai fazer você enxergar melhor. Então, essa é a ideia do óculos. Tá, mas qual que é a minha realidade hoje de financeira? Primeiro, eu tenho, sei lá, eu tenho um X para comprar um óculos. Eu tenho 1.000 reais para comprar um óculos, um exemplo. O que eu consigo comprar com 1.000 reais? Eu consigo comprar uma armação um pouquinho mais dentro do meu estilo, mas com uma lente básica. Se eu tenho um pouquinho mais, 2.000 reais, eu consigo comprar uma lente um pouquinho mais tecnológica. E assim vai. Então, o que acontece com isso, galera? Eu queria que vocês analisassem isso. Hoje, que nem o Matheus falou ali, é uma armação que combine com o meu formato de rosto, principalmente, e priorize pelo meu conforto. Então ele está pensando ali já no formato do rosto, ele está personalizando ali o seu posicionamento, a sua modelo de decisão.
Vamos analisar a resposta do Matheus. Ela está em qual estratégia de marketing? Diferenciada, concentrada? Vamos pensar nela ali. Quem consegue responder? Através da análise da resposta do Matheus ali, Moraes. Qual estratégia ele está usando ali para fazer essa análise? Diferenciada, indiferenciada, concentrada. Lembra que eu falei 4 aqui. São 4 só, tá? Todo mundo lembra das 4 que eu falei aqui? Bora, galera. Vai cair na prova, hein? Concentrada, diferenciada, indiferenciada, direcionada. Lembra lá? Quem consegue responder? Analisar essa resposta do Matheus e direcionada. Exatamente. Ou que basicamente está pensando em uma personalização individual do produto, tá? Então, basicamente é isso, né? É lógico que ele está falando da armação, né? Não da lente. Então, a lente seria uma direcionada, a armação, né? E a lente seria uma genérica ali que atenderia a visão dele, o que a receita do médico ali forneceu, tá? Então, basicamente é isso, galera. Então, a prova, ela vai ser baseada em análises de mercado e como que a gente vai fazer isso, tá? Então, por isso que eu estou dando esse segmento para vocês, tá ok? Então, pensar em como essas respostas e como eu faço essas análises, ela vai nos ajudar a construir, como que eu gosto de dizer, tete a tete ali, cada processo, cada pontinho das nossas campanhas de marketing, quando a gente pega uma campanha para ser construída, principalmente quando a gente vai construir algo bem direcionado ou bem estruturado, que eu digo, no sentido de construir uma campanha de marketing mais bem calçada de artefatos que vão me obter mais resultados dentro daquilo que eu estou apresentando, tá ok? Então, continuando lá, galera. E quase que a gente finalizando, a gente vai pensar aqui mais em duas questões aqui que eu acho muito importante também, que é a questão da segmentação e posicionamentos, mas pensando em estarmos alinhados, tá? Então, o sucesso ele acontece quando a empresa segmenta bem e se posiciona com clareza. Então, galera, isso aqui basicamente aí eu estou mostrando para vocês realmente como fazer um trabalho bem feito no marketing, tá? Então, o sucesso disso vai acontecer quando uma empresa de marketing, uma empresa, né, que realmente te contratou para fazer um marketing, ela tem esse resultado, ela tem uma segmentação bem feita, ela tem um posicionamento dela com clareza, estruturado com clareza. Então, cada público aqui, galera, a gente entende que é para a gente entender aqui. Cada público deve ver o valor no que a marca oferece. Então, cada público ele tem que entender e tem que compreender nessa comunicação da nossa campanha de marketing o valor que a marca está oferecendo ou que ela está querendo se apresentar. Tá? Então, muitos erros, né, algumas pessoas fazem dentro dessas combinações que geram confusão. E também, como eu coloquei ali, perca de mercado. Então, o exemplo que eu coloquei aqui, comunicar o produto de luxo para um público popular. Então, isso a gente sabe que não funciona. Não adianta eu oferecer uma Ferrari para uma galera que não, para ele não faz sentido ter uma Ferrari. Por quê? Porque não é a realidade econômica dele, não é a necessidade diária dessa pessoa, tá? E não adianta também, ou ao contrário, querer oferecer uma coisa muito simplória para alguém que vai depender de uma tecnologia maior. Por exemplo, hoje tem se pensado muito nessa questão, até na construção de produtos de trabalho, como caminhão, máquinas de trabalho, máquinas agrícolas, máquinas de construção. Ela tem sido pensada em atender várias segmentações, vários públicos,
tá? Segmentação, quando a gente está falando de segmentação, aqui é basicamente quem vai consumir. E a partir disso, eu tenho que me posicionar com clareza. Qual é o público que eu quero atender? Eu quero atender o público, realmente um caminhão, que é um caminhão que ele vai atender um serviço que o cara vai ter que ficar 12 horas dirigindo, 10 horas dirigindo. Então tem que ter conforto. Ele também vai carregar muito peso, então tem que ser um caminhão que tem qualidade. Então, qual que é o posicionamento e qual que é a segmentação? Para quem que é esse caminhão? Mas tem que ter outros segmentos. Então, a partir da segmentação, eu também consigo me alinhar ou me direcionar para o nosso posicionamento, tá? Então, basicamente, esse é uma questão bem interessante, até para a gente poder entender a diferença entre um e o outro, tá? Segmentação e posicionamento, tá? Que é o tema central da nossa matéria aqui, tá ok? E exemplos práticos aí que a gente vai analisar e perceber, né? Uns eu já falei aqui nas outras aulas, né? Inclusive vou só relembrar. Por exemplo, a Netflix, que ela usa dados para personalizar cada perfil. Então aqui a gente percebe uma segmentação individualizada, tá? Então cada perfil, não sei se vocês têm Netflix ou algum canal nesse de streamings pagos, você percebe que eles já têm dentro dele uma inteligência artificial ali trabalhando a esse favor, que personaliza cada clique que você dá em cada tema de filme ou série que você assiste. Então ele percebe que você gosta de filme de ação, então ele vai começar a te sugerir filmes dentro desse estilo, né? Se ele vê que você gosta de romance, enfim. E ele vai analisando e vai basicamente construindo para você uma segmentação individualizada, quer dizer, ele vai te direcionando para aquilo, né? Então isso é muito importante, tá? Continuando, galera, a Starbucks, né? Basicamente, né? Cafeteria ali, Starbucks, ela foca em uma experiência premium, tá? É uma cafeteria. Então, quando a gente fala em café, principalmente para nossa cultura brasileira, que o cafezinho brasileiro é algo comum. Inclusive essa cultura, ela foi construída aí dentro de um cenário cultural brasileiro, tá? Eu não sei se vocês sabem disso. Então, a gente sabe que o Brasil hoje ele é culturalmente construído dessa forma, né? O famoso cafezinho ali nosso, ele é tradicional da cultura brasileira. Mas a Starbucks, né, que é uma empresa americana, para eles, como o café ele foi introduzido na cultura deles, então o que, que eles queriam? Não queria só tomar um café, eles querem ter uma experiência premium. Então quando você entra, não sei se algum de vocês aqui, se todos aqui já entraram numa Starbucks, tá? Ou tomaram um café na Starbucks. Inclusive eu sugiro, não como questão de consumo, mas uma questão de experiência até de marketing para vocês entenderem como funciona a loja, o layout da loja, como que ele oferece, qual que é o posicionamento e o que que ele oferece, qual que é o público para ele lá. Ele quer ter eh, eh, uma relação com o cliente dele, oferecendo um produto, um café premium, desde das suas embalagens até o visual da loja, né, ah, ah, as suas cadeiras, né, as suas mesas ali, ela é basicamente muito bem pensada para que você entre ali dentro e tenha uma experiência que você nunca teve antes. Tá? Diferente de você entrar numa cafeteria comum, onde vai te oferecer um café e tal, e é outra posição dela, mas a Starbucks ela tem essa posição. Então é interessante entender isso. Por quê? Porque eu estou fazendo análise de mercado. Então, para a gente que está estudando mercado, a gente tem que entender essas posições, né? É, outro caso real, casos reais como esse, né? Ele vai nos ajudar a visualizar melhor esses conceitos que eu estou aplicando aqui. Então, você ir numa loja e experimentar algumas coisas, porque uma coisa, por exemplo, eu comer um lanche, sei lá, no carrinho de cachorro-quente ali da esquina, tá? Outra coisa é eu ir numa hamburgueria hoje. Outra questão, porque já não é uma questão só do gosto,
do cliente, do gosto do produto. É uma questão de toda uma ambientação que existe ali. E, logicamente, você está vendendo não só mais um lanche bem feito, você está vendendo um ambiente para aquele produto, você está vendendo um produto ainda mais selecionado, um produto mais ainda inovador ou próprio. Por exemplo, as hamburguerias trabalham com questão de hambúrgueres artesanais, né? Então eles têm a receita deles, cada hamburgueria vai ter a receita dela. Então não é um hambúrguer basicamente comprado no varejo ali, tá? Então tudo isso, galera, vai nos ajudar a entender hoje, a partir de hoje, você entender o conceito desses casos. Por quê, galera? Porque é assim que funciona o aprendizado. Quanto mais a gente pensa nele, analisa, internaliza isso, mais fácil vai ficar para a gente para colocar isso na prática, tá? Então eu deixo essa questão para vocês, tá? Então assim, qual que é a ideia aqui, galera? A ideia aqui é a gente, é, basicamente, a gente construir formas de análises e colocar isso na prática. Tá? Que nem a gente fez ali com a Nike, a Puma, a Adidas e tal, é, que vai basicamente formar aí uma característica de uma segmentação e de um posicionamento de marca, tá? Beleza? A nossa aula aqui, ela vai chegar aí a essa enquete aqui que eu queria que você analisasse agora, tá? Esse ponto aqui que eu acredito que seja um ponto quase final da nossa aula, mas que eu queria que a gente pensasse muito. Alguém pode aqui citar um caso de posicionamento de uma marca, de uma empresa que você tem, como eu já falei, o que é posicionamento aqui, segmentação, de uma empresa aí da sua cidade? Tá, agora eu esqueci de digitar ali no final, mas é essa. Eu queria aqui alguém que citasse o posicionamento de uma marca, de uma empresa aí da sua cidade, tá? Pensa aí, uma empresa, uma marca da sua cidade. Uma loja de roupa, uma cafeteria, um, o que tenha na sua cidade, só que tem que ter na sua cidade. Pode ser até que tenha em outros lugares, mas tem que ter na sua cidade também, tá bom? Bora, galera. Rapidinho ali, digitar no chat. Posicionamento, marca e o posicionamento dessa marca aí no chat ali. Beleza? Muito difícil fazer isso aí? Não, né? Bem tranquilo, né? Bem tranquilinho. Bem facinho de fazer. Beleza? Ó, lembrando, galera, deixa eu só, enquanto vocês estão pensando aí, eu queria lembrar vocês que já está estruturado, inclusive eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no final da aula, a nossa questão dos planos para esse segundo trimestre, né? O primeiro trimestre a gente viu que foi bem corrido, inclusive tanto para mim quanto para vocês, né? Principalmente para vocês, porque vocês tiveram aí um mês e pouco para dar conta do conteúdo, fazer as avaliações ficaram um pouco mais corridas e aí a gente teve que analisar formas, né, até alternativas ali para poder fazer essas avaliações de conteúdo, porque o conteúdo também não, ele tinha que ser cumprido em um prazo muito pouco de tempo, tá? Então, galera, a galera que conseguiu atingir aí as demandas, queria agradecer, tá? Muito bem. Quem não conseguiu vai ter uma atividade aí para a gente fazer isso. Mas, galera, se concentrar no segundo plano aí, tá bom? E lembrando que a aula que vem a gente vai estar também tendo mais aí uma estrutura disso e finalizando aí com uma avaliação, já nossa primeira avaliação do segundo trimestre, né? Tá bom? E no mais, galera, queria que a gente estivesse concentrando nessas técnicas que eu falei, que vai ser conteúdo nossas provas, e a gente se vê na próxima aula, beleza, galera? Tchau, tchau, até a próxima aula.